Alôs. Of all places! É a nova bengala do momento desta semana. Muito bom dia, 8h33 no nosso relógio. Vamos todos morrer com Hugo van der Ding. Muito bom dia, Huguinho. Bom dia, Tiago Ribeiro. Como é que tu te sentes hoje? No último dia desta semana. É verdade. Pronto para matar mais uma pessoa? Vamos! Vamos lá a isso. Pá, 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 pá. Pois é, neste dia estávamos em 1922. Século... Eu adoro isto. Tinha acabado- Século, Tiago. Vitor! Século XX, é, exatamente. E morri em Lisboa, estamos em 1922, aos 66 anos. No vexídio. No vexídio. Então. É verdade, falamos do médico psiquiatra português Júlio de Matos. Vamos lá saber quem foi. Ele chamava-se Júlio Xavier de Matos e nasceu em 1856 no Porto. Of all places. Com tantas cidades para nascer, escolheu nascer no Porto. Escolheu. Exatamente. Mas escolheram os pais para ele. E por falar em pais, era filho do advogado Marcelino de Matos, um famosíssimo advogado na altura, do século XIX. O menino é o filho de quem? O menino é filho de quem? Mas um homem muito curioso mesmo, este Ok. Marcelino de Matos, advogado, talvez um dos advogados mais famosos do seu tempo, era uma celebridade, porque tinha sido o advogado que defendeu o Camilo Castelo Branco e a Ana Plácido do crime de adultério e que os livrou da cadeia, é verdade. Este talvez seja o mais famoso, mas muitos outros casos que na altura foram o julgamento do ano, Claro. tal e qual, incluindo a defesa do Zé do Telhado. Foi também ele que evitou que o Zé do Telhado fosse vazado e fosse Xiii, apenas sim. mandado para o degredo em Angola. Se quiserem. Era o advogado da cena. Era, do sim, momento, exatamente. ok, Era ok. o advogado das celebridades. Sim. E depois era amigo também do Camilo e essas coisas De todas. beijinho e tudo. Sim, exato. Linguado mesmo. Podem ouvir os episódios sobre estas pessoas. Podem ouvir os episódios sobre estas pessoas. O Zé do Telhado, o Camilo, a Ana Plácido, já fizemos estas pessoas todas. Até ao mesmo tempo, lembras-te? Sim, sim, Não sei se sim. lembras, sim. estavas tão fora de ti. Não foi apagar, calma. Apagar tudo. Foi até apagar. Bom, todas estas histórias de facto já aqui contámos. Quando o pai morre, o nosso Júlio tem apenas 9 anos e ele vai ser educado por um tio, João Xavier de Oliveira Barros. Que era do lado da mãe, que era professor na Escola Médico-Cirúrgica do Porto, portanto, de medicina. E além disso, este tio tem uma curiosidade muito grande: explorava uma casa de alterne na Praça dos Poveiros. Esta parte é Daí muito aquela gira. placa lá na. A placa que lá está lá num dos está. prédios. Aqui Nesta casa. Funcionou uma casa de alterne. A tarde e mais horas. Exatamente, mesmo ao lado daquelas bifanas que nos paga Exatamente, o sim, Pedro sim, sim. Ferreira. Esta parte é toda mentira, era só professor na Escola Médico-Cirúrgica. Agora, falamos um bocadinho do Porto. O ambiente cultural, por esta altura, estamos ali claro, quando ele está a crescer, na década de 70, 80 do século XIX. Sim, e uma efervescência enorme que vinha de fora, não é? Nós falámos a reconstrução de Paris, todas essas ideias que começam a nascer nesta altura. Também o Porto, a geração de 70 que nós falamos tanto, do Sim, Cessas, sim, do sim, Ramalho, Ortigão, do Antero de Quental, tudo isto muito efervescente. E o Porto foi um centro cultural importante, intelectual, artístico também, e começa também a nascer uma abordagem do espírito científico, aplicado, claro, a áreas como a medicina, bem, e a todas as outras. Mas sente-se quase no ar que havia uma transformação social gigante a acontecer. Uma mudança de paradigma, uma verdadeira mudança de paradigma com o surgimento da classe média, enfim, tudo isso que nós tantas vezes aqui falamos. Mas que é impossível ligar o tempo às personalidades que nele viveram, as que moldaram o seu próprio tempo, claro, mas também que foram imensamente influenciadas Por fora, claro, por outras pelo vagas, ar do claro, tempo, claro. l'air do temps, claro. E o jovem estudante Júlio, como outros O também. Julinho. O Gelinho, é verdade. Essa mudança de paradigma da sociedade, e ele via os principais inimigos deste progresso: a Igreja, por um lado, e a monarquia, por outro. Não estava sozinho neste Atrevimento. pensamento. Atrevimento! E, portanto, ele foi um importantíssimo republicano. Ainda muito estudante, ele fundou com o Teófilo Braga, teu conterrâneo. Na minha Teu cidade. conterráqueo. teu Tão conterrâneo. terráqueo. Conterráqueo. Conterráqueo é ofensivo, mas muito. Não, porque somos todos conterráqueos. É Estamos todos conterráqueo, então neste não é? planeta. Sim. É verdade. E fundaram os dois a revista de filosofia O Positivismo. Vamos falar muito brevemente. O que Estes é o homens são incríveis. São incríveis. mesmo. Arrancar. Às vezes as pessoas puxam a carroça à frente dos bois, às vezes são os bois a puxar a carroça. E estes dois bois, e outros, claro, o Teófilo Braga e o Júlio de Matos, ambos com descendentes vivos,
O que é o positivismo? É uma corrente filosófica, explica-se em pouco tempo, apesar de ser uma coisa complexa, claro, que defende que o único conhecimento verdadeiro é o conhecimento científico. Por oposição ao quê? À intuição, à fé, por exemplo, à crença. Isto é uma revolução enorme que vai ter a sua repercussão também na medicina, claro. É uma... Tirar o foco de instituições milenares, não é? Tal e qual. Colocar em lugares Tal e do qual. saber e da ciência. Tal e qual isso, tal e qual isso. Pois é. Imagina a mudança radical Oh, yes. em termos de pensamento que isto vai provocar. Claro, é uma abordagem que depois vai ser fundamental na maneira como se vai ser abordada por ele e por outras pessoas também, claro, a alienação, os loucos, porque isso é a sua especialidade, a psiquiatria. Aliás, é nesta altura que nasce até a psiquiatria como uma disciplina científica e a ideia... Só aqui estamos no final quase do século XIX de que a loucura é uma doença, que era uma percepção que não existia. Claro, a humanidade sempre teve uma relação muito complexa com a loucura, como sabemos. E até, só que é muito curioso, porque os loucos, e nós sabemos isto da literatura, da história, sempre foram vistos, para além desta estranheza, como um espelho da sociedade. Por isso é que nós temos olha, até as peças de Gil Vicente, não é? O parvo, o bobo da corte, que é aquele que diz as verdades. Portanto, e até na fala popular nós dizemos, na boca dos loucos é que se ouve as verdades. Portanto, há esta ideia, e por isso é que se calhar também eram escondidos, empurrados, presos, todas estas fases. Agora, não era visto, claro, como uma doença, portanto não era uma condição possível de ser tratada. E as pessoas eram, mesmo em tempos muito próximos do século XIX, presas, por exemplo, levadas para hospitais para estarem afastadas do resto da sociedade. E depois aquelas imagens que associamos dos sofrimento exorcismos e coisas claro, assim claro completamente macabras, Claro que sim. praticadas Tal e nesses qual. mesmos E mesmo já com o estacionamentos. início da abordagem científica, também muitos tratamentos que eram altamente cruéis. Mas esta ideia estranha de fechar estas pessoas, mas ao mesmo tempo achar que elas são um reflexo qualquer da nossa própria sociedade. É muito curioso. Agora, até começarem a aparecer, de facto, os primeiros hospitais psiquiátricos. Em Lisboa, o primeiro de todos, Rilha Foles, foi inaugurado em 1848. Tinha já assim umas coisas muito modernas, uns banhos, por exemplo, para tratamentos através da água, claro. Mas a revolução vai chegar 40 anos depois, estamos aí já no final do século XIX, com a nomeação para diretor de outro dos grandes nomes da psiquiatria em Portugal, Miguel Bombarda, um grande nome, 14 letras. É um grande nome, 14 letras. A gente nem que são duas. Mas não aqui é o problema disto. Sim. É estar embalado. Rui Sá. São 5 letras. O problema é estar embalado. É, é para os apanhar. E de repente para. Sim, e o que é que aconteceu aqui? E ele vai transformar o Hospital de Rilha Foles. Vai construir mais pavilhões. Nós já falámos do Miguel Bombarda aqui. Com uma arquitetura inovadora. Arquitetura desenhada especificamente para hospitais psiquiátricos. O facto de ser redonda, ter pátios centrais. Portanto, já pensada para o bem-estar dos pacientes e até a sua segurança, etc. Muito, muito inovador este hospital. Multiáreas, não é? Portanto, por arquitetura ao tal serviço e qual. E separar por Claro. também o grau de doença, o tipo de doença, todas essas coisas. Muito inovadora. E além disso, é também aqui que se vai inaugurar, nesta altura, para os pacientes, a medicação, a terapia ocupacional, uma grande revolução na maneira como se via a alienação, que era o termo da altura. Claro, depois do Rilha Foles, que vai ser rebatizado para o Hospital Miguel Bombarda, em homenagem a este médico, claro, abriram outros. O Hospital Conde de Ferreira, no Porto, que foi inaugurado em 1883, portanto, mais ou menos 40 anos depois do Rilha Foles. Era um moderníssimo hospital psiquiátrico e teve como primeiro diretor António Maria de Sena, um homem importantíssimo que todos os psiquiatras estudaram na faculdade. Ok. É um médico notável e vai escrever um estudo que é interessante para qualquer pessoa. Um estudo, talvez dos primeiros, sobre a loucura em Portugal. E já começa, nesta altura, a denunciar os abusos que se faziam aos doentes, a maneira cruel com que as pessoas eram tratadas. E depois disso, havia outro também, o Telhal, em Sintra, que também existe até hoje. O nosso Júlio, depois de se formar lá na Escola Médico-Cirúrgica do Porto, com a sua especialização em psiquiatria forense, vai ser professor e é pioneiro do ensino da psiquiatria a nível universitário cá em Portugal. E, na verdade, vai ser o pioneiro de muitas ideias novas que andavam a correr o mundo
mundo, como as de Darwin, por exemplo. E a importância que esta coisa tem na abordagem que se tem também como médico é fascinante este período. Poderes ler o Darwin em quase acabou de sair. Claro. É muito engraçado. Ser o teu contemporâneo, a voz do teu tempo. Tal e qual. Claro. Muito interessante. Entretanto, ele vai ser nomeado para o diretor do Hospital de Alienados Conde Ferreira, isto no Porto, até que em 1911, depois da morte do Miguel Bombarda, que já contámos aqui, ele é assassinado no dia 4 de outubro de 1910, véspera da Revolução Republicana, que talvez a tenha acelerado até. Ele é morto no seu próprio consultório, a tiro, por um paciente. Ouçam esse episódio se quiserem. E o nosso Júlio de Matos, já com um papel importante no Porto, quer universitário, quer como diretor do Hospital Conde Ferreira, é convidado para vir substituir o Miguel Bombarda para o Hospital Rilha Foz, o Hospital Miguel Bombarda. Este lugar vai se tornar um sítio importantíssimo de trabalho para o nosso médico, um verdadeiro laboratório das suas próprias ideias em relação à alienação, à loucura, que era em 3 vertentes: a observação, o diagnóstico e o tratamento. Ao mesmo tempo que ele também usa aquelas pessoas para refletir filosoficamente sobre a própria sociedade portuguesa. Muito interessante. E vai ser no contexto, quer do hospital, quer da sua carreira como professor, que ele vai escrever 2 importantes obras que vêm introduzir a psiquiatria científica em Portugal. Manual das Doenças Mentais e depois Elementos da Psiquiatria. Eu acho que são estudados ainda, nem que seja como história da psiquiatria, em Portugal. Mais de 100 anos depois. Mais de 100 anos depois, sim. Mais de 100 anos depois. Um deles quase 150 anos depois. Agora, todas estas suas ideias na assistência aos doentes psiquiátricos começavam a pedir que se construa um hospital feito de raiz. E vai ser essa a última grande causa da sua vida. Entra em cena uma personagem incrível, António Higino Salgado de Araújo, um homem muito rico, que tinha sido internado contra a sua própria vontade pelos sócios que lhe armaram ali uma cilada, e ele vai passar uma temporada no Miguel Bombarda, lá fechado. Assim reza a história. Ele conhece o Júlio de Matos, claro, ele ficou muito chocado com as condições do hospital e ficou muito interessado nesta ideia do Júlio de Matos de construir um hospital novo de raiz. Claro, e então vai deixar em testamento uns terrenos ali para os lados de Alvalade, do Campo Grande, mais ou menos. Mecenato ali, Zau, Tal e qual, toma. deixou uma propriedade grande, francamente grande. Para se construir aquilo que iria ser chamado Novo Manicômio de Lisboa, ou Novo Manicômio do Campo Grande. A construção vai arrancar em 1912, muito lenta, por falta de dinheiro público, claro. Mas a coisa vão avançando. É engraçado, quase muito toscamente, nunca paravam de construir mais uma coisinha, porque as disposições testamentárias dele era: se as obras pararem, isto volta para a minha família, esta quinta, que eram 22 hectares. Agora, o nosso morto, o grande impulsionador desta obra, não chegou a vê-la completa por falta de dinheiro, que levou anos a construir. Muita pena. Ele morreu, como já vimos, em 1922 e o Novo Manicômio de Lisboa foi inaugurado 20 anos depois, agora com outro nome que todos conhecemos, o Hospital Júlio de Matos, em homenagem ao seu mentor. Sim, claro. Agora, Diogo. é verdade. Por falar em Hospital Júlio de Matos, durante muitos anos, fazendo aqui uma reflexão também e até falar do ar do tempo também nessa questão. Para além de ser o mais importante hospital psiquiátrico português, este nome, e eu cresci com isto, não é? Era também um nome de escárnio, de insulto, Verdade. de piada. Sim, quem nunca ouviu, vieste agora do Júlio de Matos ou vais para o Júlio de Matos, e criou à volta daquele edifício, ou até das pessoas, porque há pessoas que não estão em ambulatório, mas passeiam-se muito para aquela zona, e a carga negativa que se criou de estigma em relação àquele sítio. Eu lembro-me em criança, agora ando muito a contar as minhas próprias experiências pessoais. A minha bisavó, que morreu pai com 300 anos, vivia precisamente em frente ao Júlio de Matos, ali na esquina com a Avenida de Roma, que conhece aquela parte de Lisboa, e eu lembro-me de olhar para aquela casa como uma, não da minha bisavó, o hospital em frente, sim. como uma coisa sinistra, e ver aquelas pessoas, às vezes muito medicadas e tudo. Esta percepção que a linguagem também é importante quando a vulgarização da rua, o pensamento da rua, tal e qual. Sobre aquele lugar. Aliás, a própria rua, a Avenida do Brasil, tinha essa carga. Devias ir para a Avenida do Brasil. Enfim, a sociedade e as cabeças foram evoluindo, claro, e hoje a saúde mental é um assunto de todos os dias, cada vez mais. Nós vamos limpando do nosso discurso essa linguagem que estigmatizava, que estigmatiza, que exclui, e no fim de contas fere, magoa e até mata. E felizmente vamos vendo ser limpada até do discurso político palavras como esquizofrénico ou bipolar para falar de coisas comuns, da política, do discurso. Partricas. Felizmente, claro. Agora, eu tenho uma explicação da minha cabeça porque é que esta mudança, que ainda é tão recente, da maneira como se olha para a saúde mental, é que se tornou um problema comum a toda a gente, sobretudo depois da pandemia.
Entre burnouts e depressões, eu acho que não há hoje quem não conviva diretamente ou através de alguém muito próximo com problemas de saúde mental. E felizmente, palavras como terapia, psiquiatria, deixaram de ser ditas em sussurro. Hoje em dia, qualquer pessoa, bem, está muito melhor. As pessoas já dizem, vou à terapia, ou à minha terapeuta, fui ao psiquiatra, estou a tomar isto, estou a tomar aquilo, tenho uma depressão, tenho um burnout. Fizemos este passo sobre esses tópicos todos. Claro. Agora, eu acho que isto é o famoso pimenta no cu dos outros é refresco. O que é que quer dizer? Quando começou a tocar a toda a gente, agora já se pode falar. É assim a humanidade. Respeitar um assunto quando ele nos é próximo. Agora, a capacidade humana de respeitar um assunto quando ele não nos é próximo chama-se empatia. É esta característica humana. E claro, e se nós somos capazes de começar a deixar cair o preconceito e o estigma em torno da saúde mental, porque nos toca a nós, porque não fazer esse exercício com outros assuntos também? É só para pensarem, porque também estamos aqui para fazer pensar um bocadinho. Imaginem o que sentirá, por exemplo, um imigrante, vamos dar este exemplo, que são exemplos que nós ouvimos todos os dias, alguém que fez milhares de quilómetros para longe de tudo o que lhe é familiar, para ter uma vida melhor, que é o que as pessoas querem, todas, quando houve a sua dignidade como pessoa ser reduzida a uns comentários sobre criminalidade. Confundindo tudo isto, porque são pessoas de quem estamos a falar, claro. Ou que sentirá alguém cuja vida já é marcada pelo estigma e pela violência constantes e diárias, ver ser publicado um livro com o apadrinhamento de um antigo primeiro-ministro em Portugal, com o único propósito de amesquinhar e de negar a sua própria identidade e a dignidade como pessoas. Queridos ouvintes, claro, são aqueles que nos são desconhecidos, que nos são estranhos, que nós não compreendemos, que não percebemos a língua ou a sua forma de viver, os loucos da Idade Média, claro, que merecem sempre a nossa empatia. A empatia de gente como, claro, o morto que lembramos aqui hoje. A empatia, mais do que a redução das emissões de CO2, é aquilo que há de salvar a humanidade. O Júlio de Matos morreu faz hoje 102 anos.